sabe a origem da escravidão no Brasil? Eu ouvi dizer que era porque a população era muito pequena e eles não podiam mandar pessoas para a colônia americana. Além de ser uma mão de obra 100% lucrativa. Caraca, é uma falta de respeito com os nativos que já moravam, né? Pois é. E ainda trouxeram gente para escravizar mais ainda. Exatamente começou a escravização dos indígenas. Se deu no começo porque escravizar indígenas é muito mais barato do que importar escravos africanos. Mas isso não deu certo por muito tempo. Pois é, os indígenas eram guerreiros. E por causa disso, eles começaram a criar formas de resistência e dar muitos prejuízos à colônia. Dá nome sair para a nossa terra da colônia americana. E qual seria? Os nativos que foram escravizados estão dando muito problema. Eles estão criando formas de resistência e estão causando muitos prejuízos. Compreendo a situação. Conselheiro, qual é a sua sugestão? Aconselho ao nosso imperador optar pela rota de comércio livre, onde os africanos e escravos irão ser enviados para a colônia. Assim será. Ô Letícia, como era o transporte de escravos? Era através do Atlântico e era em navios negreiros. E como era dentro dos navios? Era horrível. Eles tinham que ficar com seu governo. O que acontecia com eles quando eles entravam na colônia? Eles eram vendidos e não era permitido errar. Vamos, mais rápido, o trabalho é para hoje! Vocês estão pensando o quê? Mas o que é isso? Eu já disse que errar não é permitido! Vamos! Da próxima vez o castigo vai ser pior, vocês irão pro tronco! Alguém sabe me informar como se deu o fim da escravidão no Brasil? Antes da gente ter a lei definitiva para parar essa escravidão, a gente teve outras leis que também foram importantes para o progresso. Incrível que com tantas leis já criadas, a escravidão ainda era um grande problema na colônia. Pois é, antes de termos a lei definitiva que proibia o tráfico de negros para o Brasil, tivemos 3 leis: a Lei Otávio de Queiroz, a Lei do Sexagenário e a Lei do Ventre Livre. Só teve realmente um final definitivo quando assinaram a Lei Áurea, que foi a Princesa Isabel. Para entendermos o que levou ao fim da escravidão no Brasil, vamos voltar para o começo. Por 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra utilizada no Brasil. Cerca de 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra esse processo desumano existiram desde o começo, tais como o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi no estado de Alagoas na segunda metade do século XVII, em 1695, e a Revolta dos Malês, ocorrendo em Salvador, Bahia, que ocorreu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. O movimento abolicionista no Brasil surgiu bem antes da Lei Áurea, e um acontecimento que teve grande peso nesse processo foi a Guerra do Paraguai, onde as tropas eram formadas por escravos que lutavam com a promessa de receber sua carta de alforria em troca da vitória na guerra. Após o conflito, figuras abolicionistas importantes começaram a surgir. Castro Alves, Chiquinha Gonzaga, Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio são exemplos dos criadores das sociedades abolicionistas no nosso país. Como símbolos de luta, esses grupos pró-abolição organizavam conferências, comícios na rua, distribuíam panfletos, publicavam artigos em jornais e também ajudavam na resistência, organizando rotas de fugas para os escravos, os abrigando e os incentivando a fugirem. No jornalismo, o nome de José do Patrocínio, filho de uma escrava aforreada e um padre, foi essencial, pois o mesmo foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha a favor da abolição, e criou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. Ao longo da segunda metade do século XIX, com o crescimento do abolicionismo, os debates políticos foram tomados por essa agenda. A mudança veio lentamente, porque o interesse do governo brasileiro e a elite econômica era estender o uso de trabalhadores escravos tanto quanto possível. Criaram-se leis importantes no processo de transição, a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei do Sexagenário, de 1885, mas que na prática só deixavam idosos e crianças negras vulneráveis e em total desvantagem.
Por fim, foi assinada a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, mas não por livre e espontânea vontade do Império. O Brasil era o único país da América a ainda utilizar trabalhadores escravos, e o Império sofria com a pressão do envolvimento popular e do cenário socioeconômico mundial. Apesar da Lei Áurea ter sido uma vitória para as pessoas escravizadas, elas e seus descendentes nunca foram ressarcidos pelos horrores que sofreram, perpetuando a desigualdade social no Brasil. Permaneceu